Olá, bom dia. Nós vamos falar aqui sobre batalha espiritual. Cada dia nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos situações travadas. E o que a Bíblia fala sobre batalha espiritual? A Bíblia, na realidade, ela nos mostra que existe uma batalha muito forte, uma luta ferrenha no mundo espiritual, e todo crente ele está envolvido nessa batalha, todo crente está envolvido nesta luta. E a palavra do Senhor nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, porém espirituais, e não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados. A Bíblia nos mostra que nossa luta não é contra seres humanos. Oi, Gertrude, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Mas a verdadeira batalha espiritual, ela é contra as hostes espirituais malignas, que têm autoridade sobre esse mundo espiritual. Vamos ler Efésios capítulo 6, o versículo 11 ao versículo 12. Efésios capítulo 6, versículos 11 ao versículo 12. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Vejamos o que nos fala a palavra de Deus sobre esse campo de batalha espiritual. Eu já fiz muitas lives falando sobre batalha espiritual, cada uma de forma diferente. Então aqui em Efésios capítulo 6, 11 ao 12, diz o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós precisamos de estar revestidos da armadura de Deus para que possamos lutar cada dia, cada instante. O diabo, ele sempre lutou para destruir a humanidade. Desde o Éden, nós vemos a história do pecado lá no Éden, que Adão e Eva desobedeceram, deram lugar à voz do adversário e foram expulsos lá do paraíso, foram expulsos realmente daquele local tão maravilhoso, tão especial em que eles viviam. E nós precisamos estar preparados a cada instante para que possamos vencer no dia mau, nos revestindo de toda a armadura de Deus. E a batalha espiritual é nossa luta contra tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos afasta do Senhor. Quando as pessoas, na realidade, elas estão presas a um legalismo religioso, a um ensinamento com tantas regras e com tantos fardos, que eu chamaria de farisaísmo, né? Muita hipocrisia, e as pessoas se apegam a coisas, a fardos que eles mesmos não podem carregar. E o diabo, ele governa as forças espirituais em rebelião contra Deus. Desde os céus, quando houve aí a expulsão de Lúcifer, e por causa do orgulho, eles foram lançados, eles foram banidos lá do ambiente celestial. A origem do pecado justamente aconteceu em um lugar de santidade, em um lugar de paz, em um lugar de harmonia. Isso quer dizer que em qualquer lugar nós podemos ceder lugar ao pecado, e o pecado é raro alvo. O pecado não é questão de você cortar ou não o cabelo, usar ou não usar barba, pintar ou não a tua unha,
usar uma calça comprida ou não, mas o pecado, na realidade, é a desobediência à lei de Deus. É a desobediência àquilo que Deus pede que nós façamos, que nós sigamos. Portanto, o inimigo ele tem lutado para destruir o povo de Deus através de vãs filosofias, através de apostasia, que tem acontecido muito na época atual, e é uma batalha espiritual muito forte. O mundo ele está amaldiçoado por causa do pecado. O mundo está dominado pelo pecado, dominado pelas tentações. Nós temos a nossa velha natureza. Todos temos certa tendência para pecar. E precisamos lutar contra esses desejos carnais, contra essas coisas que há uma luta muito grande dentro de nós. Não é o fato de você ter aceitado a Jesus como teu único e suficiente Salvador que agora você não vai ter lutas contra os desejos da carne ou que a velha natureza ela não queira voltar. Nós, infelizmente, nós temos as duas naturezas. Nós temos a natureza divina e a natureza humana, a natureza carnal, que luta, é oposta às coisas do Espírito. E a quem nós mais alimentamos é o que vai dominar. Logo, é uma batalha espiritual constante. E os inimigos, o inimigo atua fortemente dentro de uma pessoa que não conhece a Cristo. E nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina a resistir ao diabo, rejeitando as mentiras, declarando a verdade da palavra de Deus, policiando-me, tendo comunhão com o Senhor, orando, tendo muito cuidado para, na realidade, não cedermos à tentação. O Pai Nosso fala sobre a tentação, né? Não nos deixes cair em tentação. Porém, eu tenho que tomar uma iniciativa, porque a luta ela é ferrenha, a luta é cada dia. Não nos contaminarmos com o mundo. Precisamos escolher obedecer a Deus. Quando eu escolho obedecer a Deus, eu vou ter lutas internas, eu vou ter conflitos internos, eu vou enfrentar realmente uma situação bem complicada, porque os padrões do mundo são diferentes dos padrões divinos. Os padrões do mundo, eles se opõem à vontade de Deus. Porém, eu devo seguir o exemplo bíblico de Daniel. Daniel, ele estava lá no exílio da Babilônia, mas ele propôs no seu coração em obedecer ao Senhor. E Daniel tinha o Espírito de Deus na sua vida, e ele enfrentou todas aquelas lutas, todas aquelas batalhas espirituais, vencendo através da oração. É por isso que eu devo viver uma vida de oração, buscando a presença de Deus a cada instante, buscando a presença de Deus cada dia. Uma outra coisa que eu preciso mudar são os meus pensamentos, submetendo-me ao Senhor, submetendo tudo a Deus, para que sua vontade ela se torne perfeita, santa, justa e agradável. É claro que a batalha ela acontece em nossa mente, a nossa mente é bombardeada a cada instante, a cada momento, porém eu preciso filtrar esses pensamentos que acontecem na minha mente, que acontecem no meu mundo interior e saber que a luta é no campo espiritual e que eu preciso ser vencedor. Como eu devo vencer essa luta espiritual? Primeiro, eu devo acreditar que Jesus na cruz, ele derrotou o nosso adversário. Ele derrotou o mundo, derrotou o pecado e derrotou a morte quando ele ressuscitou. Por isso aí está a nossa vitória. O apóstolo Paulo ele disse, mas graças a Deus, quem nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que o inimigo ele não vai desistir, mas é por isso que eu preciso desse revestimento da armadura de Deus, para que eu possa vencer a cada instante. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados na prontidão do Evangelho da Paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando eu me revisto dessa armadura espiritual, eu estou capacitado para enfrentar
toda e qualquer situação. É por isso que eu preciso orar, que eu preciso buscar a Deus a todo momento, a todo instante, porque a armadura de Deus é tudo que nós precisamos para vencer os ataques do inimigo e nos mantermos firmes diante de Deus, em um mundo tão tenebroso, em um mundo tão caótico, que trabalha em oposição às obras de Deus. Todo crente está dentro de uma armadura, de uma batalha espiritual. Todo crente está passando por um conflito espiritual. Mas a armadura de Deus nos ajuda a nós alcançarmos a nossa vitória. E o cinto é importante porque une a armadura. E é você conhecer a verdade, e a palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Para vestir o cinto da verdade é importante você estudar a palavra do Senhor, aceitar a palavra de Deus. Todo crente deve ser uma pessoa assídua quanto ao estudo da Bíblia. O Salmo 1 diz que na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. A couraça da justiça serve para proteger o nosso coração. Em Jesus nós recebemos a justificação, agora nós estamos ao lado da justiça, com o coração protegido pela couraça da justiça, e o Senhor vai nos ajudando, nos ensinando, e nós não vamos nos deixar sermos corrompidos pelo pecado, porque quando eu visto a couraça da justiça, eu estou aceitando a justificação. Quando o Senhor me justificou, quando Ele perdoou os meus pecados, fazer o que é justo, o que é correto diante de Deus, rejeitando tudo aquilo que é profano, tudo aquilo realmente que impede que eu possa ter um crescimento espiritual em Cristo Jesus. Calçados os pés com a preparação do Evangelho, nossos sapatos protegem os nossos pés, que nos levam aonde nós precisamos ir. E o Evangelho ele nos conduz a uma direção correta, nos leva a uma direção correta, nos leva a uma vida de vitória. A palavra Evangelho significa boas novas. E eu fui chamado para pregar, para ensinar, para discipular, levando as boas novas ao mundo. Depois nós temos o escudo da fé, que ele nos serve para defender contra as setas e outros ataques. O escudo ele nos protege de uma forma ativa, e nós precisamos dessa fé em Cristo Jesus a cada momento, a cada dia, porque através da fé os antigos alcançaram bom testemunho. Portanto, use o escudo da fé nesta manhã. O capacete da salvação guarda a nossa cabeça. A nossa salvação é algo que o Senhor nos concedeu através de Cristo Jesus. Nós nos lembrarmos que somente Jesus ele salva, somente Jesus ele batiza com o Espírito Santo, prepara o pecador e leva para o céu. E para colocar o capacete da salvação, o crente deve lembrar-se do sacrifício de Jesus. E não há ninguém neste mundo realmente que pode conceder a salvação a não ser Jesus. Sabendo que Jesus nos salvou, sabendo que Ele nos justificou, nos perdoou, nós podemos rejeitar com toda confiança tudo aquilo que é de encontro à palavra do Senhor, porque em mim está a libertação. Porque Cristo me libertou, Ele me livrou da maldição da lei, Ele perdoou os meus pecados. E para colocar realmente o capacete da salvação, eu devo olhar para a cruz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A espada do Espírito é aquela que nós podemos derrotar o inimigo e nos defendermos dos ataques, que é a palavra de Deus. E a palavra deve estar não somente em nossa boca, mas em nosso coração. No nosso dia a dia, a cada momento, a cada segundo, vencemos os ataques do inimigo com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós estamos em uma batalha espiritual muito forte, e todo crente deve estar
envolvido, ele está envolvido nesta batalha espiritual. Ele deve resistir o adversário, sabendo que o Senhor está conosco, que o Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso libertador, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, e nós vamos vencendo a cada instante, vencendo a cada momento, porque o mundo espiritual ele está infestado de demônios, infestado de espíritos malignos. A Bíblia diz que Deus é espírito, e a verdadeira adoração tem que vir do nosso espírito. Então nós temos aí um mundo espiritual em que ele dá um espírito a cada pessoa, e quando nós adoramos a Deus, e nós estamos em uma batalha também espiritual muito forte, e nós precisamos vencer cada dia. Nós temos, além de Deus e dos homens, existem outras pessoas que agem no mundo espiritual, que são os anjos e os demônios. Os anjos são espíritos criados por Deus para o seu louvor e para nos ajudar, segundo a sua ordem, segundo o seu beneplácito. E o diabo é um anjo que se rebelou contra Deus, e junto com outros anjos, que nós chamamos de demônios, eles estão lutando cada dia. O diabo já sabe que foi derrotado, mas ele tenta fazer o máximo para que eu possa também me envolver com desobediência e desobedecer à palavra do Senhor. Porém, o Senhor nos chamou para nós sermos abençoados. O Senhor nos chamou para nós sermos vitoriosos. Nos chamou para nós vencermos a cada instante, vencermos em cada situação. Gilson, tudo bem? Vencermos os demônios, e nós precisamos nos preparar cada instante, a cada momento, vencermos essa batalha espiritual. Eu vou falar aqui 5 passos para se preparar para a batalha espiritual. Oração. A oração é a chave. Quando nós oramos, nós entramos no mundo espiritual e nós estamos dispostos e preparados para enxergarmos o mundo espiritual. Quando você ora, você dá o controle, você tem um controle, porque você não está sozinho. E a oração nos coloca diante de Deus, nos coloca diante da presença do Senhor. A oração nos ajuda em todas as batalhas espirituais, nas tentações, no sofrimento, nas adversidades. É por isso que eu preciso orar e buscar a presença de Deus. Um outro ponto é ler a palavra do Senhor. Outra arma poderosa que Deus nos dá justamente é a sua palavra. E eu preciso ler a sua palavra. Quando eu leio e estudo a palavra de Deus, que é a verdade, ela vai me ensinar o caminho que eu devo seguir. Ela vai me mostrar como eu estou. Quando você está preso pelo inimigo, a verdade da Bíblia quebra todas as correntes. Por isso você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra do Senhor. Outro caminho para a libertação é a obediência. Não basta somente você ser um conhecedor da Bíblia. Não basta somente você ser uma pessoa de oração, mas procurar obedecer a palavra de Deus. A obediência nos aproxima de Deus e nos ajuda a enfrentarmos toda e qualquer batalha maior. Porque Deus está conosco através da obediência. Outro passo é resista ao diabo. Se você pode resistir ao diabo, como? Simplesmente dizendo não à tentação. Não, eu não vou te seguir, eu não vou te obedecer. Só porque você sente vontade de cometer um pecado, isso é tentação. Mas não significa que você pecou. Mas quando eu cedo a tentação, né? A tentação ela vem, o pecado gera morte e eu posso morrer espiritualmente. O diabo ele pode pôr pressão para nós pecarmos, mas nós não podemos ceder à tentação. Tem um hino que diz: tentado não cedas, ceder é pecar. Então, quando eu cedo à tentação, nisso eu estou pecando. Depois, junte-se ao resto do exército. Deus não espera que você lute sozinho. Você precisa estar envolvido com a igreja, envolvido com outras pessoas, envolvido com alguém, para que você possa ter comunhão. Tendo comunhão,
você vai aprendendo mais a palavra do Senhor. Portanto, meus queridos, nós vivemos em um mundo espiritual, infestado por espíritos malignos. E as coisas que acontecem no mundo espiritual afetam nossa vida, porque todos temos um espírito, e o mundo espiritual é justamente a ação dos anjos, a ação dos demônios, levando as pessoas a desobedecerem e levando as pessoas a não entenderem o plano de Deus. No mundo nós temos 3 áreas importantes: o mundo físico, o mundo da mente e o mundo espiritual. Sabendo ou não, né, todos nós participamos dessas 3 dimensões do corpo, alma e espírito, e nós precisamos ver que o mundo espiritual é justamente esse mundo onde está infestado por diversos tipos de espíritos, mas quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós vamos resistindo ao inimigo e nós vamos vencendo maravilhosamente, vencendo através do sangue de Jesus. O mundo espiritual, ele tem influência sim em nossas vidas, mas quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós cremos em Cristo, vivemos uma vida de oração, uma vida de dependência da palavra do Senhor, aí nós vamos ver que o mundo espiritual ele é importante, mas nós vamos descobrindo essa importância de nós nos envolvermos através da nossa oração, buscando o poder de Deus, buscando a palavra do Senhor e principalmente o Espírito de Deus em nossas vidas. E a pergunta mais correta seria, por exemplo, quem é o Espírito? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós, em nossas vidas. E o Espírito Santo, ele tem emoções, ele tem desejos, ele tem vontade, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele fica triste quando nós desobedecemos, mas ele atua como nosso paráclito, como nosso consolador. Portanto, meus queridos, vamos pedir ao Espírito Santo que ele sopre em nossas vidas para que nós possamos sentir o seu falar, possamos sentir o seu pensar, o seu agir, a sua vontade dentro de nós. E nós assim vamos vencendo cada dia a batalha espiritual. O Espírito Santo em nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele faz em nós faz com que nós tenhamos uma vida transformada. Ele vai nos guiar, e vai nos ensinar, ele vai nos orientar a enfrentarmos essa batalha espiritual, nos capacitando cada dia. Mas eu preciso abrir o meu coração para que o Espírito Santo ele possa habitar em minha vida. Amém? Que Deus nos abençoe e que você possa entender o que é essa batalha espiritual e estar preparado, revestido da armadura de Deus, revestido da armadura do Senhor e vencer no dia mau, no dia da adversidade. O que acontece ao crente que está preparado para a batalha espiritual? Ele tem a sua oração respondida. Ele tem comunhão com Deus. Ele tem conhecimento da palavra de Deus. Ele recebe o livramento. Ele recebe o conselho do Senhor. O que acontece ao crente que não está preparado para as batalhas espirituais? Ele pode ser derrotado. Ele poderá ser destruído. Portanto, eu preciso estar preparado no nível espiritual, andando no Espírito, obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra, porque o Senhor nos chamou para nós guerrearmos contra o inimigo e para nós crescermos espiritualmente. Eu preciso crescer espiritualmente e ter um amadurecimento da minha fé, ok? E isso vai começar quando você se dispõe ao Senhor. Isso vai começar quando você se entrega ao Senhor. Onde não há crescimento espiritual, há um problema. A Bíblia diz que não podemos agir sempre como crianças. Nós precisamos ter
um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual e frutificarmos para a obra do Senhor. E o crescimento espiritual, ele depende de duas coisas, da sua vontade e o Espírito Santo. É Deus quem faz crescer, mas é você que se deixa permitir Deus entrar em tua vida. Submeta-se ao Senhor, peça ao Senhor que Ele vá revelando as áreas de sua vida que você precisa mudar e que você precisa crescer e aprender a guerrear neste mundo espiritual. Estudando a palavra do Senhor, buscando a presença de Deus. Quem ora se aproxima de Deus, conversa com Deus e tem comunhão com Ele. E assuma a responsabilidade de estar diante da presença do Senhor cada dia, cada momento. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e te ajude em nome de Jesus.